Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Espírita. Hoje o nosso programa está sendo gravado, mas por um motivo muito especial. Em breve eu falo para vocês. Vamos aí à pergunta que foi deixada ao longo dessa tarde, né? Mais no finalzinho da tarde. Como os sóis e os planetas se formaram? Como será? Vamos fazer a nossa oração inicial, pedir à espiritualidade que esteja conduzindo os estudos dessa noite e auxiliando e amparando aqueles que se veem já no mundo espiritual que desencarnaram. Que o nosso querido médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, possa receber a todos os nossos irmãozinhos desencarnados nos hospitais espirituais, da espiritualidade. Que a nossa mãezinha querida possa abrandar a saudade daqueles que aqui ainda ficaram. Como falado, a partida de um ente querido do mundo físico é motivo de tristeza para aqueles que aqui ficam, porque não terão mais aquele abraço que é temporariamente, e há uma felicidade no mundo espiritual por aqueles que aguardam o retorno do ente querido lá. Que o nosso Mestre Jesus possa auxiliar todos aqueles que se veem em sofrimento pela partida de algum ente querido, abrandando os corações, fazendo-nos lembrar que essa separação é apenas temporária, porque uma eternidade nos aguarda e nos espera. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, livra-nos de todos os males. Que assim seja. Uma boa noite a todos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Vamos rodar agora a abertura do Evangelho no Lar Espírita, semana Livros da Codificação. Roda o VT aí. Retornamos aqui no Face e no YouTube, lembrando que hoje estamos aí estudando o 5º livro da Codificação, a Gênese, capítulo 6, Uranografia Geral, subtítulo Os Sóis e os Planetas. E a pergunta da noite é como os sóis e os planetas se formaram. E aí eu já vou lá no item 23, que já nos traz ali uma informação final, mas a gente volta para saber o passo a passo como é que se deu tudo isso. Os planetas, portanto, são formados de massas de matéria condensada, ou seja, a matéria se agregou e formou, né? E formaram, melhor falando, os planetas. Mas essa matéria ainda não estava solidificada, destacadas da massa central pela ação da força centrífuga. Já já a gente vai falar sobre a força centrífuga. E que tomam em virtude das leis do movimento a força esferoidal, né, que dá ali o formato semelhante à esfera, mais ou menos elíptica, né? O que é elíptica, né? Cujos lados formam arcos, conforme o grau de fluidez que tenham conservado. Um desses planetas que foi formado através dessa matéria condensada que ainda não estava solidificada é a Terra, que antes de ser resfriada e revestida de uma crosta sólida, deu nascimento, adivinha a quem? A Lua,
pelo mesmo modo de formação astral, que a gente já vai ver aqui, o qual ela mesma deve a sua existência. Desde então, a Terra está inscrita no livro da vida e é o berço de criaturas cuja fragilidade está protegida pela divina providência. Uma nova corda colocada na harpa infinita, que no lugar que ocupa deve vibrar no centro universal dos mundos. Né? Então, a Terra, ela passou por todo esse processo aí, né, de resfriamento até se formar a crosta terrestre, né, como a gente chama. E agora a gente vai entender um pouquinho mais, né, como se formaram os sóis e os planetas, né, como a Terra. Então, ora, ocorreu que um ponto do universo, perdido entre as miríades, né, milhões e milhões dos mundos, a matéria cósmica ela se condensou, ela se concentrou sobre a forma de uma imensa nebulosa. Até a gente viu um videozinho aqui sobre nebulosa algum tempo atrás, mas para quem não lembra, de forma simples, uma massa luminosa difusa no céu, né, toda espalhada no céu. Essa nebulosa estava ativada pelas leis universais que regem a matéria, as leis naturais. Em virtude dessas leis, principalmente da força molecular de atração, tomou uma forma esferoide, né? A única que pôde assumir primitivamente uma massa de matéria isolada no espaço. Olha os mundos aí, os sóis se formando. O movimento circular produzido pela gravitação, rigorosamente igual de todas as zonas moleculares, quase que não sai, em direção ao centro, logo modificou a esfera primitiva para conduzi-la de movimento em movimento à forma lenticular, que é côncava, como se fosse uma lente côncava, referindo-nos ao conjunto das nebulosas aí. Novas forças surgiram, né, nessa agregação cósmica, né, que ali se condensou após esse movimento de rotação. Foram as forças centrípeta e a força centrífuga. Leandro, esclarece aí com um exemplo simples. Eu fui lá correndo na internet e peguei o exemplo do carro, né, e da máquina de lavar. O carro, quando ele está ali se movendo em alta velocidade, quando ele vai fazer uma curva, né, a gente está sentindo essa força atuando sobre a gente, né? A gente chama de força centrípeta, né? E a força com que, né, acompanha o movimento ali do carro, né? Faz com que a gente acompanhe. Assim, podemos concluir que a força centrípeta sentida por nós é aplicada ali na lateral do carro, né? E aí, adotando o mesmo carro ali como referencial, né, em repouso, e o restante em movimento, nós sentiremos a sensação de que uma outra força está atuando sobre nós, né? Que é jogando-nos para a lateral do carro. Então, tem uma força, né, que está ali aplicada na lateral no carro, né, que faz com que a gente vá, e tem uma outra força que nos empurra para a lateral do carro, né, meio que para bater ali mesmo, né, digamos. Essa é a força centrífuga. É igual a gente fala lá na máquina de lavar, né? A máquina de lavar, ela centrifuga, né? A roupa continua ali rodando e a água, né, vai saindo ali pelos os buraquinhos, né? Então, é mais ou menos o mesmo processo. Eu confesso que ainda às vezes fica meio assim, né? Mas deu para entender, né? Mas vamos lá. Pegando essa ideia da força centrípeta do carro, a força que age, aqui nos joga centrípeta e aqui nos joga centrífuga, né? Que atua ali no carro como um todo. Então, essas forças, a primeira, a centrípeta, tendo a reunir todas as partes do centro, que é como se a roupa estivesse ali no centro, rodando, a segunda, tendo que afastá-la, como se fosse a água ali saindo, né, atuando na máquina de lavar. Ora, ao acelerar o movimento, à medida que a nebulosa ali se condensa, vamos pensar nisso bem acelerado, e o seu raio é aumentado, né, conforme ela se aproxima da forma lenticular, côncava, né, que lembra uma lente,
a força centrífuga, incessantemente desenvolvida por essas duas causas, predominou rapidamente sobre a atração central. Então, observe que são os detalhezinhos ali mais técnicos, mais do lado da astronomia. Confesso que eu, às vezes, tenho um pouquinho de dúvida, tenho que correr ali, às vezes até ainda fico, mas vamos seguir lá. Assim como um movimento muito rápido da tiradeira, né, de uma espingarda, rompe a corda, arremessando o projétil longe. A predominância da força centrífuga destacou o círculo equatorial da nebulosa. Né? E quando a gente fala equatorial, a gente está se referindo ali, né, a um grande círculo. Né? E desse anel formou, né, uma massa isolada da primeira, porém submetida ao seu domínio ainda. Olha o núcleo da Terra lá. Essa massa conservou seu movimento equatorial, que, modificado, converteu-se em movimento de translação em torno do seu astro solar. Como se despregou ali, criou-se, né, duas coisas, duas esferas. Ademais, seu novo estado lhe conferiu um movimento de rotação em torno do próprio centro. Como se estivesse uma dentro da outra, né, girando. A nebulosa geratriz, que é a geradora ali de energia, de eletricidade, que deu a origem a esse novo mundo, condensou-se e retomou a forma esférica. Olha os mundos, os sóis. Porém, com o calor primitivo, desenvolvido por seus movimentos diversos, diminuiu pela extrema lentidão o fenômeno que acabamos de descrever, reproduziu-se, gente, muitas vezes durante longos períodos, até a nebulosa tornar-se muito densa, muito sólida, para se opor a uma resistência eficaz a modificações de forma, que lhe imprime aí sucessivamente seu movimento de rotação. Então, observa que é um processo assim, que a gente está falando aqui rapidamente, mas que demora milhões, milhões e milhões de anos. Né? No tempo de Deus, não no nosso tempo. Assim, essa nebulosa não terá dado nascimento a um só astro, mas a centenas de mundos destacados no foco central. Imagina isso. Né? Atuando as forças centrífuga, né? Os anéis equatorial sendo separados, o tanto de mundos que não foi formado, né? Cada um desses mundos será um Sol, centro de um turbilhão de planetas sucessivamente separados do seu equador. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, ainda que depende de seu astro gerador. Olha que legal, né? Cada um dos mundos formado como um mundo primitivo, vamos lembrar lá na hierarquia, né? Um mundo primitivo, das forças naturais que presidem a criação dos universos, gerará sucessivamente novos mundos que, a partir de então, gravitarão em torno dele, do mesmo modo que ele, como seus irmãos, gravita em torno do foco que lhe deu a existência e vida, ao Sol, no centro. Os planetas, portanto, são formados de massas de matéria condensadas, agregada, mas não ainda solidificada, destacando de massa central, destacadas da massa central pela ação da força centrífuga que a tomam em virtude das leis de movimento, né, a forma esferoidal, que é a forma ali de uma esfera redonda, né, como é a Terra, mais ou menos elíptica, né, conforme o grau de fluidez que tenham conservado. E aí a gente tem a Terra, tem a Lua, que foi gerada pela Terra, e assim os mundos e os sóis. E na próxima semana, na próxima sexta-feira, a gente entra na parte dos satélites. Vamos entender como os satélites se formaram, né, no dia 12/3. Então, fiquem ligadinhos. Vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos juntos mais essa noite. Hoje é mais rapidinho, como a primeira sexta do mês, que é dia da ação social, né, que eu e um grande amigo e irmão, a gente faz aí com alguma ajuda de algumas pessoas ali. Gratidão a todos que nos ajudam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo.
O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, livra-nos de todos os males. Que assim seja. Gratidão a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook, Instagram. E amanhã às 8 da noite, encontro marcado para a gente continuar, né, lendo esse livro maravilhoso da Lavra do Chico Xavier, que é o livro Nosso Lar. Vamos aprender ainda mais com André Luiz e Chico Xavier amanhã sobre o mundo espiritual que nos espera, que nos aguarda a nossa pátria, nosso destino certo. Gratidão a todos, beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.